Sejam bem-vindos ao Globotechcast. Estamos iniciando mais um episódio da trilha Menos é Mais. O tema de hoje é a biodiversidade, a natureza nos cerca. Eu sou a Nana Dato, sou uma mulher branca com deficiência física, tenho cabelos ruivos longos, olhos castanhos, tô usando uma jaqueta jeans e tô aqui no fundo azul e cinza do Globotechcast. E para começarmos, eu vou apresentar os nossos convidados incríveis que estão aqui com a gente, tanto presencial quanto online. Online, nós temos o Ricardo Cardim, que ele é paisagista e botânico, referência no uso de plantas nativas da Mata Atlântica em projetos urbanos. Seu trabalho busca valorizar a biodiversidade brasileira e reconectar as pessoas com a natureza nas cidades. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Temos aqui com a gente na mesa a Maria Fernanda Quintela, que ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pró-reitora da graduação da UFRJ com sólida trajetória acadêmica. Doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, que desenvolve pesquisas sobre os processos ecológicos em sua interface com o ser humano e a sociedade, com foco na conservação e uso sustentável dos ecossistemas. E temos aqui na mesa o Nicolas, que ele, junto com a Raquel Locke, é fundador e líder da Reserva Ecológica de Guapiaçu, Régua, uma iniciativa exemplar de conservação da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. A Régua possui o objetivo de proteger e restaurar os remanescentes florestais da região. Seja muito bem-vindo, Nicolas. E a Viviane Freitas, que é engenheira agrônoma e especialista em paisagismo, responsável pela manutenção e planejamento das áreas verdes dos Estúdios Globo, no Projac, em Jacarepaguá. Uma região de grande relevância ambiental por estar inserida na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo. Seja muito bem-vinda, Viviane. Bom, pessoal, para a gente começar, eu queria dar um contexto, porque a gente sabe que abril foi o mês da biodiversidade. Um bom momento para a gente lembrar que proteger a natureza é mais do que um tema ambiental. É uma necessidade urgente. Em 2024, o mundo todo voltou os olhos para a COP16, da biodiversidade, que aconteceu em outubro, na Colômbia. O encontro reuniu representantes de vários países com o objetivo de colocar em prática o que foi acordado globalmente: proteger pelo menos 30% dos ecossistemas do planeta até 2030. Uau, né, gente? Em 2025, a COP30 acontece em Belém e tem a biodiversidade como um tema central, especialmente devido à importância da Amazônia para o equilíbrio climático global e sua riqueza biológica. Mas o desafio, ele é grande. Uma pesquisa realizada pela área de pesquisa da Globo sobre as relações dos jovens com as mudanças climáticas mostra que apenas 36% dos jovens entre 15 a 29 anos sabem dizer em qual bioma que eles vivem. Loucura, né? E foram entrevistados em torno de 5.000 jovens. A pesquisa está disponível na plataforma Gente da Globo. Reconhecer o bioma que estamos inseridos é um passo importante para entendermos como cuidar e proteger a biodiversidade. Mas como que isso se conecta com o nosso dia a dia? Com o jeito que vivemos, produzimos conteúdo, ocupamos espaços urbanos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, nós vamos entender o que é biodiversidade e por que o Brasil ele tem um papel estratégico na preservação dessa riqueza natural. Ricardo, começamos com você. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E quando a gente fala em conservar a biodiversidade, qual que é a mensagem mais importante que a gente deve transmitir? Você defende o uso de plantas nativas nos centros urbanos. O que é o paisagismo funcional? Como que ele contribui para a preservação da biodiversidade, mesmo em ambientes densamente urbanizados? Bem, muito obrigado. Um prazer a oportunidade de participar. A gente tem que entender que temos o privilégio de viver no país que tem a maior biodiversidade do planeta. O Brasil é de uma natureza extraordinária, mas é um Brasil também, é um país complexo. A gente tem uma população que é a mais urbanizada do mundo, são 87,4% de brasileiros vivendo em cidades hoje, e o paisagismo, tanto público quanto privado, que é responsável por criar as áreas verdes onde estão os humanos, seja na praia, no campo, nas cidades, hoje no Brasil ele é, via de regra, 90% formado por plantas estrangeiras, plantas que não estavam naquela região
antes da chegada da dita civilização. E isso leva a sérios problemas ecológicos e culturais. Ecológicos, porque muitas dessas plantas exóticas são plantas invasoras que acabam degradando os ecossistemas nativos remanescentes, e isso é muito grave, muito mais grave do que as pessoas imaginam, até porque a Mata Atlântica só tem hoje 12% de remanescentes minimamente relevantes. E também a gente provoca desequilíbrios ecológicos importantes, como na hora que eu tenho plantas estrangeiras no paisagismo, como mangueiras, por exemplo, que é uma planta da Índia, uma fruta da Índia, os bichos preferem se alimentar daquela manga do que se alimentar das plantas nativas. E aí, quando eles deixam de se alimentar das plantas nativas, eles deixam de dispersar e regenerar a Mata Atlântica. E é uma competição injusta, porque as mangas que a gente tem no supermercado e plantadas são frutas que foram desenvolvidas em laboratório, melhoradas em laboratório para serem bombadas em açúcar. Então, elas são que nem Big Macs, né? Que nem fast food para os passarinhos, e as nossas frutas da Mata Atlântica ficam sem graça para os passarinhos. Então, são desequilíbrios ecológicos que vão se acometendo de diferentes formas, já profundamente mostrados por evidências científicas de qualidade. E a gente tem as questões culturais. Como o brasileiro hoje vive cercado por plantas estrangeiras, ele não consegue se conectar, compreender essa biodiversidade herdada. Então, a gente não vê as plantas nativas nas cidades como um símbolo de beleza, como um símbolo de desejo, de decoração. A gente só vê planta estrangeira. E aí fica difícil para as crianças, para os adultos compreenderem que são plantas importantes e que deveriam ser preservadas também fora das cidades. Gera um apagão botânico, um analfabetismo botânico que acomete grande parte da população brasileira e tem preço muito alto, inclusive na eleição de políticos que se preocupam com o meio ambiente. Muito obrigada, Ricardo. Maria Fernanda, você é bióloga de formação e doutora em ecologia. Esse é um tema muito próximo da sua trajetória. Você pode trazer para a gente uma visão geral sobre o conceito de biodiversidade e a sua importância ecológica e social, e por que a conservação ela vai muito além dessa natureza selvagem? Eu vou primeiro fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos com luzes pelos ombros, sou da geração sem idade, estou vestindo um casaco off-white e uma blusa amarela para o dourado. E eu primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui e as que podem vir a nos ouvir. E agradeço muito o convite e a oportunidade de estar com vocês. Fico feliz de pensar na COP30, porque a COP30 vai discutir biodiversidade e provavelmente analisar as questões ligadas à proteção da biodiversidade nesses 33 anos, já que o conceito de biodiversidade foi trazido também por um grande evento internacional, que foi a ECO de 92, que foi um evento extremamente importante nas questões ambientais e que trouxe para nós a Convenção da Biodiversidade, que entrou em vigor no Brasil em 1993. A gente pensando no conceito, o conceito vem sendo tratado, evoluído, ressignificado e, na verdade, atualizado durante esse tempo. E ele é um conceito genérico. É um conceito que fala sobre a riqueza e a variedade das formas de vida no planeta, de um modo geral, e inclui níveis diferentes de tratamento e da avaliação. Então, nós se incluem a diversidade das espécies, a diversidade genética, ou seja, dos genes que essas espécies têm, a diversidade dos ecossistemas onde elas existem e a diversidade do papel que as espécies desempenham no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes no planeta. Então, ele é um conceito amplo,
e um conceito que hoje em dia todas as pessoas usam no cotidiano essa palavra e muitas vezes não têm a noção de quão complexo é o conceito. Bem, a gente sabe que existem muitas formas de vida no planeta. Nós não temos a noção ainda de quantas, ou porque a gente ainda não conhece, quantas são essas formas de vida. Existem estimativas que variam muito, então eu não quis nem trazer para discutir, porque os dados são muito variados, mas o que é importante nesse momento é saber que nós temos 1.700.000 espécies identificadas no mundo. Uau. E que o Brasil é signatário, dentro disso, de 220.000 espécies. Também não trouxe os dados de quantas se estimam que precisam ainda ser conhecidas, e o Brasil tem um papel muito importante nisso aí. Bem, e o Brasil está no primeiro lugar do ranking no que diz respeito a todas as espécies que estão identificadas em todos os grupos de formas de vida. Então, nós estamos em segundo lugar no ranking mundial das espécies endêmicas, que são aquelas espécies que vivem em lugares únicos ou em habitats restritos. Então, nós ocupamos o primeiro lugar do mundo na questão da biodiversidade e ocupamos o segundo lugar de espécies únicas no planeta. Então, a gente tem uma responsabilidade extremamente importante na proteção da biodiversidade. Por outro lado, qual é a importância da biodiversidade? A importância da biodiversidade é muito variada. Mas, em primeiro lugar, e que eu gostaria de destacar, é a questão de que a biodiversidade é crucial para a sobrevivência do planeta, para o equilíbrio deste planeta, porque ela participa de todas as relações entre as espécies e o ambiente físico e químico e é responsável pelo equilíbrio e a nível dos ecossistemas, do equilíbrio do funcionamento e é responsável também pelo equilíbrio a nível dos processos globais, porque a gente tem que pensar no funcionamento dos sistemas e também na participação desses sistemas em termos dos processos na biosfera. Então, a biodiversidade tem esse papel que é fundamental, tanto para manter o funcionamento do planeta, como para manter a sobrevivência das espécies e da espécie humana. Então, a biodiversidade tem esse papel fundamental. Por outro lado, a biodiversidade ela pode ser olhada e pensada de outras formas, em várias dimensões. Primeiro, a questão moral e ética da importância da biodiversidade, que é uma importância intrínseca à própria biodiversidade, às próprias espécies. Depois nós temos a importância científica. Ela nos permite conhecer os sistemas, conhecer as espécies, o funcionamento e também a importância como bioindicador de qualidade de ambiente. Depois nós temos a ecológica, onde nós vemos e podemos entender todas as relações que acontecem entre a parte de funcionamento do sistema e o papel que a biodiversidade tem e a relação da biodiversidade com as questões que eu já coloquei anteriormente. Depois da ecológica, a gente tem a econômica. E a econômica é extremamente importante, porque hoje em dia, inclusive com as técnicas de biotecnologia e a biologia molecular, nós conseguimos ter um papel
que ultrapassava todas as perspectivas que o mundo tinha em relação à questão da biodiversidade como uso. E aqui nós vemos que não é só a natureza, a biodiversidade selvagem, como você me trouxe para refletir, mas também o papel dela em outro contexto. Depois nós temos a importância da biodiversidade na dimensão recreacional e da saúde, em que hoje em dia, cada vez mais, a gente sabe o papel que a natureza tem para atividades ao ar livre e atividades de contemplação da natureza que influenciam a saúde da população humana. Então, já existem muitos estudos nesse sentido que são extremamente importantes. E depois a gente tem também a questão da dimensão cultural, que ao longo do tempo nós avançamos muito no conhecimento do saber ancestral das populações, dos povos indígenas e das populações tradicionais, em que isso faz parte do cotidiano e também lhes traz a construção e a formação da sua identidade vem a partir da relação com a natureza e do conhecimento ancestral do manejo da biodiversidade. Então, o conceito da biodiversidade e a importância dela é uma importância muito ampla e que nós hoje já sabemos que é fundamental para a sobrevivência do planeta e para a sobrevivência de todas as espécies que hoje em dia, com os processos de alteração ambiental, em especial a mudança climática, nós estamos entrando numa época, e acredito que isso vai ser muito discutido, e foi discutido agora este mês, na questão das ameaças para a extinção de várias espécies. E também nós temos que pensar cada vez mais incluídos dentro do próprio sistema, nós temos que pensar que nós seremos uma espécie que também estamos ameaçados. Então, era isso. Muito obrigada. Gente, é muito engraçado assim, a gente pensar que... Porque eu acho que durante muito tempo a gente se viu nesse lugar muito egocêntrico, não sei se seria a melhor palavra, e a gente não entende como que a biodiversidade ela funciona de maneiras interligadas e fala sobre a gente como pessoa, como coletivo, e o que a gente come, o que a gente veste, o lugar que a gente vive. Nesse tema mesmo, entendendo tantas camadas que a biodiversidade tem, mas como que é urgente, como que é importante para ontem a gente ter discussões como essa, porque eu acho que durante muito tempo, quando a gente falava de biodiversidade, falava de sustentabilidade, era uma coisa muito elitista, assim, né? Muito fora do nosso dia a dia, né? Eu também aqui representando... vamos dizer, os 30 menos, a gente também ficava muito com essa herança, né, que foi nos passados de outras gerações, o que a gente faz com esse planeta, mas aí eu não posso ter filhos mais, então eu posso, mas eu faço o quê? Então eu acho que é muito curioso também a gente trazer essa visão de como que a gente consegue trazer e racionalizar para o nosso dia a dia, né, a importância desse tema. Então também até fico aqui saindo um pouquinho do roteiro, adoro sair do roteiro, gente. Quem quiser se complementar também, complementar os colegas, porque eu acho que isso é muito rico, ainda mais para quem vai nos ouvir também, que talvez não tenha, né, essa noção, eu diria até tática mesmo, de como é que funciona a biodiversidade, mas trazendo um pouquinho também para nossa rotina. Mas continuando aqui, Nicolas, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, porque a Régua ela tem se consolidado como um exemplo de conservação e restauração da Mata Atlântica, né? No ano passado, a Globo, em conjunto com a SOS Mata Atlântica, teve a oportunidade de participar de um plantio de mudas em uma área que está sendo restaurada pela Régua, no estado do Rio de Janeiro. Como que surgiu a ideia da reserva? Quais que foram os principais desafios enfrentados, você com a Raquel, e os resultados alcançados ao longo dos anos, assim? As mudas que a Globo plantou já estão crescidas? Queremos saber. Você pode contar pra gente um pouquinho? Seja bem-vindo. Obrigado, Nana. E primeiro eu faço também uma autodescrição. Meu nome é Nicolas,
Meus pais são cariocas e estou usando roupa até adequada para o clima frio, né? Porque faz muito frio aqui nos estúdios. Então, muito obrigado por ter me convidado. Eu agradeço muito as aulas aqui recebidas de Ricardo e da professora Maria Fernanda. Parabéns a Viviane também. Você fez umas perguntas muito importantes que podem ser, na realidade, acaba essa linha lógica que Ricardo fez, iniciou, né, da importância da nossa biodiversidade, e depois a professora fez uma linda fala que demonstra a importância singela de procurar proteger e fortalecer todos os processos ecológicos que em torno da gente, né? E daí a régua é um exemplo muito simples, muito fácil de ver, visitar. Estamos aqui localizados em Cachoeiro, município de Cachoeiro Macacu. Fica no final do recôncavo do Baía Guanabara. E surgiu por causa do meu bisavô que veio, está lá por causa do meu bisavô que veio no princípio do século XX, se apaixonou pela a beleza intrínseca da cadeia de montanha Serra do Mar, porque é a propriedade localizada no final dessa baixada e com o pano de fundo, essa serra magnífica, Serra dos Órgãos e Parque, é um trecho da Serra do Mar, que inclusive é patrimônio mundial. E tem a serra em si, tem essas montanhas de granito, que são ensilbergos e maciços rochosos, e depois com essa saia tudo preservado de floresta embaixo. Então, realmente é um lugar poético, lindo demais, e me encantei com 19 anos visitando isso pela primeira vez. Daí eu sou técnico agrícola formado, queria ter muito essa bagagem acadêmica que acabamos de ouvir, né, dos nossos palestrantes, e realmente você começa a entender como que funciona a natureza, né? E daí nós começamos através de uma visita de um biólogo que nos alertou sobre a qualidade da quantidade de espécies de aves presentes nessa propriedade. A gente acha, eu como uma pessoa leiga, né? Nessa época eu achei que tinha uns 10, 15 espécies de aves. Mas ao longo desses 20 anos, nós conseguimos catalogar e identificar 489 espécies de aves. Quer dizer, quase 4% de população mundial. E a gente fica abismado com os números da Mata Atlântica, que o próprio Ricardo estava citando, a professora também. Por exemplo, das 20 mil espécies de vegetais que tem na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos do mundo, né? Uma área única, né? Os hotspots mais importantes do mundo, os 24 hotspots descritos pelo professor Norman Maier, dos Estados Unidos. E a Mata Atlântica tem essa qualidade de ser riquíssimo. Então, desses 20 mil mudas vegetais, tem 8 mil espécies arbóreas. No estado do Rio de Janeiro tem 1.600 espécies arbóreas. Então, nós recebemos muitos visitantes do Canadá. Falei, olha, lá é fácil de fazer a ecologia, a conservação do meio ambiente. Só tem 4, 5, 6 espécies de árvores. Aqui tem 1.600. Então, se imagina para a recuperação. Então, começou a propriedade em si, a família que gostava muito do meio ambiente em si, e achamos a possibilidade da gente trazer pessoas. E nessa medida que nós vamos trazendo os amigos para conhecer a beleza dessa região, começamos a obter recursos, e esses recursos levou a gente a criar uma pessoa jurídica da forma de uma ONG, e essa ONG, então, tinha uma incumbência, a responsabilidade de preservar uma área da Serra do Mar, dessa área montanhosa. Foi criado o Parque Estadual Três Picos, logo em seguida, em 2002, e nós sentimos que nós tínhamos o Parque Estadual Três Picos é o maior remanescente de mata do estado do Rio de Janeiro. Hoje tem 67 mil hectares em 5 municípios, e ele abarca uma área da terceira maior remanescente de Mata Atlântica do país. Mas nós achamos a importância
era de preservar as partes de baixada mesmo, que a baixada, toda a nossa mata, ela é muito importante, que você tem que lembrar ela como um organismo que funciona na sua integridade. Então, a parte alta, muito bem preservada no parque, mas realmente é muito importante preservar a parte baixa, porque muitas espécies usam, a maior população fica na parte baixa, porque tem uma exuberância de mata, e daí, então, nós achamos a nossa raison d'être, né, de motivo de existir, de justamente preservar essa parte de baixo. Eu acho que os principais desafios que você falou, Ana, eu acho que é de aumentar a consciência ambiental da região, né? A gente parte historicamente, a gente parte de um modelo industrial, né, de extração, né? Então, esse modelo econômico que a gente então está usando, né, por isso que o professor falou da importância de manter funcionalidade, né, de todo o meio ambiente, mas nosso modelo era basicamente de apropriação do meio ambiente, tornar ela em recursos financeiros. E ao longo então, é difícil você mudar, né? No início, os portugueses chegaram que mandavam cortar os pés de pau-brasil. Isso é a forma mais simples. Hoje em dia, a gente está plantando pé de pau-brasil. É muito difícil você para dentro das escolas, para fazer através da educação ambiental, para você explicar para pessoas que não têm, às vezes, uma condição financeira muito boa, que realmente a gente precisa preservar. É muito difícil, ele precisa botar comida no prato, né? Educar as crianças, os filhos. Então, esse modelo econômico que a gente precisa mudar. E esse é um desafio constante. Como que você pode trazer oportunidades para as comunidades em torno da gente? Como que a gente pode sensibilizá-los, trazer essa conscientização que nós estamos num mundo totalmente integrado, que cada pedaço, cada pixel é importante desse quadro grande, que na realidade, cada pixel é importante. Então, esse que eu acho que é muito importante fazer esses modelos de reservas, parques saudáveis. Não é só a segurança dessas áreas, mas na própria identificação das partes importantes. Começa a entender que quanto maior é melhor, né? Quanto menos pessoas é melhor. Não. A gente tem essa integração que a gente precisa viver. Como é que a gente pode aprender do nosso patrimônio natural, né? E isso que a gente vem entendendo, o Ricardo vem trazendo para a gente esse uso de exóticos que a gente for transformando. E me interessei muito, eu acho que a parte é porque a gente visitava o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e é uma coleção de plantas exóticas. E a gente levou muito tempo para você tirar essa ideia de que as plantas melhores são aquelas plantas de fora. Na realidade, a gente tem um acervo, né, Viviane? Eu acho que você lida com paisagismo, tem um acervo, né, de plantas para uso na jardinagem, no nosso paisagismo, riquíssimo, belíssimas, né? As flores de tudo quanto é tipo, folhagem, tudo quanto é tipo, e além de todas as madeiras que são notáveis. Eu acho que isso eu respondi bem a sua pergunta. Respondeu muito bem. A gente só quer saber se as nossas plantas estão crescidas, nossas mudas. Nossa, as nossas plantas suas são uma beleza, né? Nós plantamos muitos exemplares e hoje está virando uma floresta, é uma floresta jovem. Então, nós fazemos isso, ao longo desses anos, nós plantamos quase 1 milhão de mudas. Essas pequenas mudas hoje estão se formando florestas e a gente, lá na Reserva Ecológica Guapiaçu, a gente está conseguindo fortalecer esse Parque Estadual Três Picos através de criação de RPPN, e a gente quer ser um grande aliado a todo esse movimento, trazendo oportunidades para jovens pesquisadores, naturalistas, pessoas passeando, para aprender que nossa identidade está ligada ao meio ambiente, nossa riqueza é nosso meio ambiente. É claro, não preservar tudo, né, conservar, a gente precisa usar a nossa paisagem para explorar, mas de uma forma racional.
da onde provém os serviços ecológicos, nossas águas, nosso ar, para a gente oferecer às nossas futuras gerações uma vida saudável, oportunidades, né? Que eu acho que a riqueza também não é simplesmente dinheiro, é também qualidade de vida. Com certeza, Nicolas. Eu acho que esse é o nosso maior desafio aqui, né? Eu acho que, como sociedade, como empresa, como indivíduo, essa consciência ambiental, né, gente? Esse letramento. Porque eu acho que é um letramento e uma ruptura de uma estrutura que funcionou durante muito tempo, de uma maneira que a gente sabe que não é sustentável, né? Eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês, mas antes eu queria falar com a Viviane. Viviane, a Globo tem um compromisso sério com a proteção da biodiversidade e foi assumido, inclusive, publicamente através da agenda ESG. E os estúdios Globo estão inseridos em uma vasta área verde, sendo cortado por um rio que tem a nascente muito próxima da Globo. Você pode contar pra gente como que é esse trabalho de cuidado com os jardins e paisagismo dentro hoje dos estúdios? Quais são os principais desafios e aprendizados, ainda mais considerando que estamos em uma área integrada ao Parque Estadual da Pedra Branca, que é a maior floresta urbana da América do Sul? Como que você vê essas questões? Seja bem-vinda. Opa, obrigada. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer, né, o convite de vocês. É uma honra gigantesca estar dividindo aqui a mesa aqui com convidados aqui tão de peso. E deixa eu me autodescrever. Sou Viviane, uma mulher branca de 40 anos, de cabelos curtos, castanhos e olhos castanhos, claro, vamos assim definir, né? Sou engenheira agrônoma, formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Porque temos a Federal também, né? Mas Federal Rural do Rio de Janeiro. E tenho aí uma gratidão, na verdade, né? De trabalhar lá com a manutenção, né, da área verde lá dos Estúdios Globo, né? Que é o antigo Projac. Então, falando sobre para todos entenderem, né? Um pouquinho desse espaço que estamos falando. O Projac, né, que era conhecido como o Projeto Jacarepaguá, né, que idealizado lá por Roberto Marinho, ele ocupa um espaço inicialmente aí de um terreno de 1.700.000 metros quadrados, tá? Desse terreno, 1 milhão de metros quadrados está em área preservada, né, que se reservou para preservação. E o compromisso que eu vejo, eu trabalhando, né, lá, e logo de observar esse compromisso com o meio ambiente, tá? Se deu desde o desenvolvimento aí desse conceito lá de implantação dos Estúdios Globo, tá? Porque quando se pensa em preservar em uma área, né, de um terreno tão grande, se preservar essa área, que é justamente uma zona ali de amortização, né, junto ao Parque Estadual da Pedra Branca, houve também a preocupação de, na ocasião, quando se pensa em fazer os jardins fixos, né, da área comum, né, que integram, né, as áreas, os módulos de gravação, módulos de produção, onde fica todo, onde agrupa, né, os profissionais ali que estão trabalhando, houve essa preocupação em como formar essa paisagem, né? E na ocasião, quem desenvolveu o projeto foi o Fernando Chassel, né? Que foi aí quem desenvolveu o conceito de ecogênese, que justamente vem em encontro, né, de você estar ali preocupado com a biodiversidade do local, né? O Chassel ainda utilizou de plantas, né, exóticas, né, que tivessem papéis importantes nessa integração do paisagismo, né, na ocasião, mas ele já tinha, todo o trabalho dele era desenvolvido para promover a área, até porque essa área ali localizado o terreno,
antes havia uma crescente, né, de uso desse espaço ou devastação de parte desse espaço aí por empreendimentos diversos. E aí, quando houve essa área de reserva mesmo, então que os estúdios, né, Globo ali iriam ser feito, se iniciou um cuidado maior, não só da parte do terreno, mas como um todo, né? Como houve, depois do estúdio já restabelecido, houve queda de deslizamento de terra e houve a preocupação, né, de se regenerar toda aquela região. Houve um trabalho intenso, justamente com, né, com os órgãos competentes, mas houve essa participação da Globo também, né, nessa restauração e o cuidado que até hoje fazemos, né? Hoje temos nessa área toda, né, de divisa de terreno, nós mantemos trilhas específicas, né, para monitoramento, né, tanto da parte de brigada como segurança, mas principalmente para tá vendo ali, impedindo, né, possíveis caça, né, porque isso ocorria antes, então a segurança também faz esse tipo de avaliação para você inibir mesmo caçadores, né, que você tem toda a área aberta ao público, né? E tem acessos diversos ali para comunidades. Então, havia bastante ocorrência, né? De caçadores ali na mata. Então, há também essa preocupação, inclusive, né? A gente mantém essa trilha também para estar ali sempre monitorando e principalmente inibindo, né? Que todos saibam, né, que lá tem esse cuidado, porque parece que diminuiu bastante, né? Tipo, eu tô desde 2012 lá, então, assim, o número de ocorrências, por exemplo, que eu tenho conhecimento, diminuiu bastante. Mas, enfim, voltando aos jardins e essa preocupação, lá de trás me trouxe uma responsabilidade como manter isso, né? Reconhecendo os princípios, né, todos desde se pensar no que é o Estúdio Globo, que se tenta promover, o que quer, né, promover não só para os profissionais que estão ali, a qualidade do dia a dia de trabalho, mas pensando no meio ambiente em si, é uma responsabilidade muito grande. E isso tem que se pensar que a gente fazer a manutenção ali, por exemplo, dos jardins. A gente sai da faculdade com aquele pensamento de que eu tenho que manter um jardim bonito, né? Bem cuidado, livre de pragas, livre de plantas invasoras, né? E nesse tempo eu vim aprendendo que não se trata só disso. Vão aparecer algumas pragas, a gente não pode estar o tempo todo controlando o ambiente. O ambiente, ele é fluido, né? Então, a gente tem que entender qual é o papel, né, de cada espécie de planta, de insetos, de animais que estão ali presentes, né? Quais são, se é invasor, não é invasor, é prejudicial, em que ponto que aquilo se torna prejudicial? Porque, assim, sinceramente, a visão que viemos, né, de um cuidado vindo da universidade, na graduação, né, é de que, olha, praga não pode haver, né, e principalmente a agronomia, a gente fala de lavouras, né, então isso é prejudicial, tem um custo econômico envolvido. E quando a gente chega ali no jardim, não, praga é ruim, a planta vai ficar feia, né. Então se utilizava muito de fazer um cuidado preventivo, ou seja, tratamento, geralmente era com produtos químicos, preventivo para aquilo não existir. Só que o problema é que você causa um desequilíbrio muito grande, porque não são seletivos. Você não tem um produto para cada tipo de inseto que vai causar dano na planta, né? Então, você diminuía
você tinha esse problema, esse desequilíbrio muito grande. Então, a preocupação em sempre utilizar, fazer, né, todo o controle fitossanitário de plantas de forma corretiva, tá? A partir de uma medida que o dano seja visualmente assim, já esteja bastante comprometendo, né, bastante, aliás, a saúde ali do espaço, mas principalmente entendendo antes, né, do que se trata. E aí temos também alguns indicadores. Por exemplo, há pouco tempo, agora tínhamos lá um canteiro e foi bastante atacado por lagartos, né? E muito rápido, de um dia para o outro, parte significante do canteiro atacado por lagarto, e uma lagarta muito grande. E eu recolhi uma desta, né? A princípio eu falei assim, eu acho que é a borboleta coruja, né? Que seria aqui. Então eu recolhi uma delas, remanejou algumas outras e fizemos o tratamento orgânico, né? E eu coloquei, fiz a casinha lá para ela, né? Para esperar realmente o desenvolvimento, e aí se confirmou, é a borboleta coruja, que é nativa da Mata Atlântica. Então, assim, para gente é um indicador de qualidade, ela está presente ali nos jardins, não na área imediatamente colada ali, né, à mata, mas dentro dos jardins, na área de convivência geral, está presente naquele volume que estavam ali. Pra gente foi uma, assim, não grata surpresa. É o que a gente buscava, né? Então, assim, um presente de que está acontecendo, sabe? A preocupação do dia a dia, o trabalho que se dá e de cuidar da forma que se cuida, tá havendo bons resultados, né? E seguir nessa linha. Não sei se eu te respondi, eu falo muito. Respondeu sim, Viviane, obrigada. Gente, assim, infelizmente a gente tá indo já para os nossos finalmente, mas é um tema, como a Maria Fernanda trouxe, né? Eu acho que são muitas camadas, são muitas coisas a serem discutidas, assim. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês agora pra gente começar o nosso encerramento, que é trazer justamente para esse tático, assim, sabe, para o dia a dia, quando a gente pensa em proteger a biodiversidade, né? Eu trouxe um dado na nossa introdução, que é um dado que me pegou bastante, né? De apenas 36% dos jovens saberem o bioma que eles vivem, né? E isso é uma coisa que a gente estuda, né, na escola básica ali. Mas eu acho que é porque, na minha sensação, né, assim, de maneira até leiga, mas eu acho que vem muito de um lugar, assim, só para cumprir regra, sabe? Eu acho que as pessoas, e tanto o ensino público, privado, enfim, não tem essa consciência, entendimento da consciência ambiental, do porquê que tá fazendo aquilo com as crianças, e as crianças também entendendo isso dentro de casa. Então, Ricardo, você pode começar contando pra gente um pouquinho de que você acha que no dia a dia, pensando em plano mais tático mesmo, pessoas que não trabalham, né, com sustentabilidade, com biodiversidade no dia a dia, como que a gente consegue fazer essa mudança e a gente conseguir avançar realmente para os nossos objetivos sociais, sustentáveis e econômicos? Bem, deixa eu fazer primeiro minha autodescrição, que eu não fiz. Agora que eu percebi que eu esqueci. Vamos lá. Eu sou homem, meia idade, 46 anos, moreno, eu tenho cabelo grisalho e estou com uma camiseta preta. Bem, eu acho que a gente vive uma época muito afortunada da humanidade no que se refere a informações. Nunca foi tão fácil ter informações na palma da mão. Hoje, com esses aparelhinhos que o Brasil inteiro tem, né? Todo mundo tem praticamente hoje esses aparelhinhos, a gente consegue, num passe de imagem, descobrir o mundo, né? Ter acesso ao mundo. Então, o que eu deixo aqui para as pessoas é uma provocação básica, que é o que? Se você gosta de plantas, se você se preocupa com plantas, com animais, quer ter um jardim bacana, começa a se perguntar de onde vêm as plantas
do seu jardim, da sua casa, da sua escola, do condomínio, da rua. Comece a tentar entender de onde vêm essas plantas. Será que essa planta é brasileira? O que a inteligência artificial tem a me dizer sobre essa planta? Vai lá no seu WhatsApp e escreve. Essa planta é invasora? Por que plantas invasoras fazem mal? Hoje está tudo tão fácil. Quando eu fiz mestrado, eu lembro que eu tinha que ficar na biblioteca lendo revistas por revistas para achar os artigos que eu precisava em papel. E hoje a gente consegue achar informações maravilhosas, claro que sempre de fontes fidedignas, sem fake news, prestando atenção, mas é possível. Então, acho que um primeiro exercício muito importante para nós valorizarmos a maior biodiversidade do planeta e evitarmos fazermos mal, mesmo bem intencionados, é descobrir de onde as nossas plantas vêm e se elas são plantas invasoras. Né? Trabalhar sempre com as plantas nativas, preferencialmente da sua região, e aquelas que fornecem recursos para a avifauna. Quantas frutas maravilhosas nós nos temos na Mata Atlântica? Cambuci, cambucá, araçá, grumichama, cereja brasileira, genipapo, cabeludinha, são tantas que se perderam na noite dos tempos. E começar plantando talvez um pezinho de cambucá pode ser ótimo. Nicolas, e agora para a gente fazer o seu encerramento, quais são as suas mensagens finais? Se você tem alguma dica para quando a gente fala de consciência ambiental, proteção da biodiversidade? Obrigado. É difícil nesse mundo, né? Que tá cada vez o passo dela está correndo mais, né? É a gente abraçar uma coisa lenta que leva anos para crescer, para mudar, mas eu peço a todo mundo para olhar o meio ambiente como um patrimônio mundial, né? Eu acho que a professora falou tão bonita, né, sobre esse legado, e eu acho que nosso dever é compreender um pouco mais. Cada um de nós pode ser uma especialista em determinada família, planta, e cada um tem é uma mágica, é um mundo que nos circunventa, é importantíssimo, tem sido que levou a gente a chegar aqui nesse ponto de história do mundo, da sua evolução. Então eu acho que em termos de conceitos, eu acho que o meio ambiente é incrível. Eu acho que a gente deveria ter mais interessados em sua história, em como nos rodeia. E como mensagem, eu acho que os 3 R's também, né, de praticar, reduzir, reutilizar, reciclar. Eu acho que isso é uma grande contribuição para a nossa espécie no futuro desse planeta, porque é um planeta belíssimo, né? As pessoas olham, os astronautas olham de longe e falam que é azul. É um dos únicos que é azul, né? Que é uma beleza. Muito obrigado por ter nos convidado. Obrigada eu, Nicolas. Maria Fernanda, e você, assim, o que você acha? E, né, você tá dentro da universidade também, eu acho que um desafio muito grande que a gente tem é como fazer com que as pessoas engajem nessa temática, né? Porque as pessoas ainda veem muito, ai, meu Deus, depois eu penso nisso, depois. E a gente sabe que não tem mais depois, né? A gente precisa falar disso agora, urgente. Sim, eu também acho que não existe mais depois. E é agora. E, assim, eu vejo a questão da proteção da biodiversidade em duas dimensões. A primeira é a dimensão de individual. E a individual, ela tem 2 eixos, que é a individual pessoal e a individual coletiva. E vejo também a dimensão do Estado, o papel do Estado. A sociedade não muda se não houver mudanças pessoais, coletivas e também as mudanças no Estado, em termos de política. Então, na individual, eu vejo assim, a conscientização ambiental e a conscientização voltada para a biodiversidade e a questão do uso dos recursos naturais como ponto de partida para tudo. Inclusive, isso leva a pensar aonde nós estamos colocados dentro do sistema. Nós não estamos fora, nós estamos dentro, como qualquer outra espécie, e que muda, e que controla, e que tem uma possibilidade cada vez maior de controlar e de modificar. Então, isso essa consciência é muito importante. Bem, e aí no cotidiano do indivíduo,
eu trouxe algumas coisas que eu fiquei refletindo, que é redução do consumo, consumo consciente, a valorização de reciclagem do resíduo, o seu resíduo, valorizar as atividades de reciclagem de empresas para a economia circular. Essa questão é importantíssima. Cada um desses nossos celulares, cada uma de outras questões que a gente poderia falar aqui, como é que a gente faz com isso? Pensar na economia circular. E também valorizar o apoio dos recursos sustentáveis. O produto não é sustentável, o produto causa sacrifício de animais, o produto é vindo de caça, é madeira retirada de desmatamento ilegal, etc. Não comprar, não usar. Ter efetivamente esse tipo de preocupação e internalizar isso no cotidiano. Se for coletivo, a questão de participação de iniciativas locais, coletivas, ou regionais, coletivas também, em mutirões de plantio, ações de educação ambiental, ações culturais com educação ambiental, todas elas voltadas para a questão ambiental, para a valorização, e tudo isso vai levando à mudança da cultura, à mudança de como você está na sociedade. E também o seguinte, participar de votações políticas a favor de leis ambientais, de criação de unidades de conservação, de não discriminação social, e todas essas votações, essas enquetes, essas participações sociais que a gente tem a oportunidade de ter, ou mesmo se engajar em movimentos sociais para mudar de determinados tipos de lei, etc., que isso pressiona as empresas, pressiona os governos e pressiona também a questão ligada à educação. Porque a questão da educação é a base para a mudança, é a base para a transformação. E nós nos engajando de forma individual ou coletiva, a gente consegue mudar. No Estado, eu vejo assim, primeiro de tudo, ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos na época de inovar, mudar os conceitos antigos, deixar a cristalização não acontecer mais, fazer com que ela não aconteça e que a gente evolua nos conceitos e nas inovações. A bioeconomia, a parte de biotecnologia, as questões ligadas à sustentabilidade, a política de ESG e responsabilidade social dentro das empresas. Então, nós temos vários instrumentos que a gente pode mudar em termos de governança. Outra questão, biotecnologia, a parte de ciência e tecnologia, a parte de educação, seja ela globalmente, ou local, ou regional, incentivada pelo governo, inclusive a educação ambiental, a questão de gestão, controle e fiscalização, os instrumentos legais que fazem com que, efetivamente, o governo passe a ter uma política voltada para conseguir trazer as questões ambientais e, com isso, favorecer a mudança da cultura. Então, eu traria assim, como sugestão, cada vez mais a gente se informar e se engajar em movimentos desse tipo para criar a conscientização no sentido da proteção da biodiversidade. Muito obrigada, Maria Fernanda. E agora, Viviane, para a gente encerrar, a gente fala, né, de transformação cultural, a gente fala de ESG, a gente sabe das produções verdes que estão super em alta nos estúdios. Qual que é o seu recado final, assim, para as pessoas, para quem está nos ouvindo? Eu acho que buscar conhecimento, acho que é chave, né? Para todos, né? Você não precisa, você falar em proteger a biodiversidade, a gente pensa num parque, em algo maior. Você pode iniciar dentro da sua casa, no seu quintal de casa, né? Você tem lá falamos aqui sobre substituição, né, de espécie antes, mas você tem uma mangueira, né? Fazemos isso nos estúdios, né? Ainda tem mangueira, tem jaqueira, como comentei.
E à medida que vai havendo uma senescência, ou está havendo morte daquele indivíduo, né, procure fazer a substituição por uma nativa. Se tem uma plantinha em casa, procure saber de que planta é aquela, como que ela é, ela é invasora, é exótica, é nativa, é invasora, não é? Então, procure saber dela. Vai implantar uma outra lá, é bonitinha, tem tantas bonitas nativas, né? Procure. Aliás, elas vão se adaptar melhor, né? O ambiente são para ela. Então, conhecimento, acho que é a palavra-chave, porque você, adquirindo conhecimento, você tem a sua capacidade ali de multiplicar, né? E você vai falar com os seus iguais ali, e você consegue, o seu poder de multiplicação é muito maior do que, por exemplo, um educador externo, vamos dizer, né? Então, você consegue falar, você consegue multiplicar esse conhecimento com maior facilidade. Então, acho que seja curioso, procure conhecer um pouquinho, né, do que você tem partindo do seu lar, né? Muito obrigada, Viviane. Gente, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Eu acho que foi um episódio muito rico, de muitas informações, de muitas camadas. Eu acho que a gente está numa era tão grande de falar sobre influenciadores, né? Eu trabalho com marketing de influência. Então, o meu convite final aqui é que sejamos influenciadores da proteção da biodiversidade, que a gente não transfira a nossa responsabilidade para o outro. Claro que o Estado, como a Maria Fernanda trouxe, tem sim o seu papel, mas todos nós também temos o nosso papel. Então, aqui é o meu convite, que esse papo não morra aqui nesse episódio, que vocês continuem pesquisando, conhecendo o trabalho, né, de todo mundo que está aqui na mesa, mas também que trabalha com biodiversidade para fora também, e que a gente possa realmente estar em um mundo, em um planeta mais sustentável e realmente fazendo a diferença na vida de todos nós. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada. Obrigada.